Está começando mais uma edição do Fast News, um bom domingo a você. Hoje é dia 26 de outubro de 2025, eu sou o Nelson Kobayashi e a partir de agora você confere as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. E a gente já começa, claro, repercutindo o encontro entre Lula e Trump. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontraram na tarde de hoje, madrugada, no horário de Brasília, na Malásia. O encontro, que durou cerca de 50 minutos, é o primeiro entre os dois desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro e ocorre na esteira da imposição de tarifas de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos e de sanções às autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa, logo após a reunião, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que o presidente Trump vai instruir a equipe a começar uma negociação bilateral com o Brasil ainda hoje. O chanceler afirmou que Lula renovou o pedido de suspensão das tarifas impostas às exportações brasileiras durante o período de negociação, bem como a aplicação do recurso da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, o presidente Lula teria se disposto durante a reunião a ser um interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela. O objetivo seria buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. Questionado sobre a reação de Trump às falas de Lula, Vieira disse que o presidente norte-americano agradeceu e concordou. Antes do encontro, o presidente norte-americano respondeu a algumas perguntas da imprensa e disse que se sente mal pelo que Jair Bolsonaro passou, mas não respondeu se o assunto iria ser discutido. Lula, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e declarou não haver motivos para desavença entre os dois países. Nós vamos agora já para Brasília, porque o Igor Damasceno traz mais informações a respeito deste encontro, sobre a repercussão do encontro entre Lula e Trump. Isso já está repercutindo na política. O Igor chega agora. Temos ele aqui no nosso telão? Temos ele, Igor Damasceno. Vai falar para a gente sobre alguns comentários que já rolaram a respeito deste encontro entre o presidente brasileiro e o presidente americano. Igor, boa tarde, bem-vindo. Oi, Kobayashi, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Essa conversa entre Lula e Trump aconteceu de manhã bem cedo aqui no Brasil e durou cerca de 50 minutos. Na oportunidade, o principal assunto sobre a mesa foi justamente as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano em agosto aos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que esse encontro, essa conversa, foi o pontapé inicial da retomada das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, abalada já há alguns meses por causa do julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como você bem explicou, o assunto Jair Bolsonaro não foi discutido entre Trump e Lula, isso foi confirmado em uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, mas Trump disse que estava triste com essa situação envolvendo o ex-presidente, porque o considera um amigo, mas que nesse momento é necessário retomar então as relações diplomáticas com o Brasil e discutir assuntos de interesses econômicos. Mauro Vieira confirmou que esse pontapé inicial foi importante então para que as relações sejam retomadas e que agora as autoridades brasileiras designadas por Lula vão conversar com as autoridades norte-americanas designadas por Trump para dar continuidade nesse acordo. Quem está coordenando isso é justamente o ministro Mauro Vieira, ele que está ao lado do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Márcio Rosa, representando Geraldo Alckmin, já que Alckmin está como presidente em exercício aqui no Brasil durante essa viagem internacional de Lula. Então, Mauro Vieira e Márcio Rosa vão continuar com essas tratativas com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ele que foi escolhido por Donald Trump
justamente para dar continuidade nessas negociações. Agora, o fato é colocar sobre a mesa o que está em jogo para que, de fato, essas tarifas sejam reduzidas. Lula pediu que as tarifas que hoje estão em 50% sejam retomadas para 10%, como era no início deste ano. E agora Trump disse que está de acordo, concorda em fechar esse acordo com o governo brasileiro. Então a expectativa é pelas próximas horas para que, de fato, a comitiva presidencial retorne para o Brasil com algo concreto. Haja vista que apenas houve uma conversa, mas as tarifas de 50% continuam vigorando. Apesar de não ter nada concreto nesse momento, todos do governo brasileiro estão comemorando. Há algumas semanas, uma conversa, ao menos por telefone, com Donald Trump, era algo impossível de se acontecer, porque estávamos no auge da crise diplomática com os Estados Unidos. Alguns dias nós tivemos a conversa por telefone entre os dois chefes de Estado. Na semana passada, o chanceler Mauro Vieira foi recebido por Marco Rubio na Casa Branca, e agora a gente teve essa conversa considerada bastante importante. Agora o Brasil vai lutar para voltar com algo concreto, que as tarifas de fato sejam reduzidas. Kobayashi. Muito obrigado, Igor Damasceno, falando ao vivo diretamente de Brasília. Por aqui deixa eu chamar já o Eduardo Maurício, que é o nosso analista dessa edição do Fast News, vai comentar os principais assuntos. Eu já quero convidá-lo para analisar este encontro ocorrido entre Donald Trump e o presidente Lula. Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, esse encontro foi um ponto muito curioso. Era inesperado tratar desse assunto, até porque a ocasião era para outro assunto, na Malásia. E é de suma importância, né? Até porque a gente vê que hoje o tarifaço de 50%, que ainda está vigente, ou seja, embora tenha tido essa conversa de menos de uma hora entre o presidente Donald Trump e Lula, o tarifaço afeta diretamente as importações brasileiras para os Estados Unidos, incluem produtos aí que valem petróleo, minério, aeronaves. E esses setores representam milhares de empregos, né? Então a gente vê que, de fato, são muitas pessoas abaladas diretamente e indiretamente. E é um assunto de suma importância, que já foi feito esse gancho inicial com essa conversa, e vamos ver se nos próximos dias o Trump vai revogar ou abaixar esse tarifaço. E também foi uma oportunidade para falar sobre a aplicação da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes do STF, que também sabemos que traz aí diversos aspectos negativos, né, entre a relação política e comercial e jurídica também entre Brasil e Estados Unidos. E para repercutir também este encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula, nós recebemos agora nesta edição do Fast News o superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Dr. Frederico Lamego. Doutor, boa tarde, bem-vindo, prazer te receber. Como o senhor avalia este encontro ocorrido entre os dois presidentes? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nelson. É um prazer estar falando ao vivo aqui com todos, com vocês. Olha, a CNI avalia primeiro com muito bons olhos a abertura das negociações comerciais, as que já, como foi amplamente dito, quando nós olhamos para trás em agosto, que era um momento aí de surpresa e da tentativa de se tentar separar o aspecto econômico do aspecto político, a gente acredita que essa fase já foi superada e que há um amplo espaço para negociação. Do nosso lado, e quando a gente analisa os últimos acordos que o governo americano fechou, seja com a União Europeia, com o Japão, entre outros países, existem algumas características que são comuns, que é importante que sejam colocados aí pelos negociadores brasileiros nesse processo de retomada, né? Todos os acordos que estão sendo firmados pelo lado americano, eles incluem, primeiro, tarifas, depois eles têm um aspecto ligado à projeção de investimentos, no caso de empresas brasileiras nos Estados Unidos, terceiro, compras governamentais e, por último, a questão, inclusive, de parcerias estratégicas eventuais. Então, no nosso entendimento, é importante que o governo brasileiro ele tenha dados, fatos e propostas para cada um desses 4 itens,
porque essa é a expectativa do lado americano, que a oferta brasileira seja atrativa. E para isso, do lado tarifário, não é a questão principal, porque nós já temos uma relação positiva com os Estados Unidos. E do outro lado, nós temos também a questão aí de investimentos, que já tem várias empresas atuando lá fora. Doutor Frederico, eu vou chamar para a nossa conversa o repórter Igor Damasceno, está acompanhando de perto aí toda a repercussão em relação a este encontro. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Igor Damasceno. Doutor Frederico, boa tarde, um prazer conversar com o senhor. As tarifas de 50% elas estão vigorando aqui no nosso país para mais de 3 mil produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos desde agosto. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual o impacto disso para a nossa economia, principalmente para o setor industrial, de que forma que nós fomos prejudicados. Qual foi o saldo de agosto para cá com essas tarifas? Olha, o impacto, de fato, ele é muito grande. O impacto ele é muito grande do ponto de vista de números. Existem já projeções nossas que indicam que, se essa tarifa se prolongar, nós estimamos aí perda de até 80 mil empregos em um ano. A gente espera que isso seja mudado, aí, sobretudo com a sua informação, que possivelmente nas próximas horas, quem sabe, pode surgir uma suspensão tarifária enquanto as negociações procedem. Então, esse é um impacto muito grande. Agora, eu queria voltar a colocar esse aspecto na mesa. Nós acreditamos e temos informação também do lado americano que os americanos esperam uma oferta atrativa do lado brasileiro para a mesa de negociação. E nós, da CNI, colocamos temas como até a questão dos minerais críticos, a proposta de uma agenda de combustíveis sintéticos sustentáveis, os chamados combustíveis de aviação SAF, assim como uma agenda no tema de data center. Esses temas, eles precisam entrar na mesa de negociação, e possivelmente um outro tema diz respeito à questão da área de defesa e de energia. Então, assim, do lado americano se espera uma negociação bem ampla. Eu vou chamar agora também, doutor Frederico, o nosso comentarista, o Eduardo Maurício, que vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, senhor Frederico. Bom, a primeira pergunta é, da sua opinião, qual os efeitos na taxa de câmbio, né? E como o dólar responde a essa tensão e qual o impacto disso na economia brasileira? Olha, em função já do fato de que o encontro foi positivo e já estabelece um desdobramento técnico, eu acredito que isso deve ter, possivelmente, a gente torce novamente, são especulações, que haja um impacto positivo no câmbio e na atividade econômica, na medida em que você muda a expectativa dos atores, de você dar uma sinalização positiva e de que as regras do jogo continuam válidas. Isso é muito importante, quer dizer, você manter as regras jurídicas válidas até para você diminuir o grau de incerteza hoje existente nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Doutor Frederico, uma última pergunta. A gente viu ali a repercussão e o que nos falou o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a respeito de um pedido que foi feito pelo presidente Lula ao presidente americano para que, desde já, durante a negociação, já sejam suspensas as taxações aos produtos brasileiros. Como a CNI acompanha essa possibilidade de imediato já haver uma suspensão enquanto corre os negócios aí, as conversas pelo acordo? Olha, essa é a nossa expectativa também, o nosso desejo de que haja um gesto de boa vontade de parte do governo americano para que a gente possa ter uma solução mais prática e rápida para essa situação. Perfeito, quero agradecer demais a participação conosco do Frederico Lamego, que é superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, participou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, doutor Frederico. Obrigado, boa tarde para todos, Nel.